Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que está sendo bastante discutido no nosso grupo do WhatsApp. A queda não só da 3R, mas também de diversas petrolíferas que nós temos na bolsa. Claro, eu vou trazer para vocês o porquê que o Brent ele é tão importante na precificação. Só que eu não vou te dar simplesmente aquela correlação que todo mundo faz, bota um gráfico e mostra, olha, quando sobe, quando desce. Enfim, eu vou te trazer um conteúdo um pouco melhor do que esse. Por isso que eu te convido para ficar comigo até o final dele. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Vamos pro vídeo. Bem, eu vou trazer vocês aqui para a tela para algo extremamente simples, tá bom? Extremamente simples, mas que eu acho que é importantíssimo de você compreender. Você precisa compreender que as empresas petrolíferas, elas tem uma correlação muito grande com a própria commodity por uma questão muito simples mesmo. O que você precisa entender, pelo menos conceitualmente? O que se chama de lifting cost, que basicamente é o custo do levantamento daquele petróleo que está lá embaixo. Então, algumas empresas têm um custo por barril de 7 dólares, algumas têm de 18, algumas 23, etc, etc. Tem inúmeros preços ali. E o que acontece? Quando você tem, por exemplo, os preços da commodity que estão aqui em cima, tá bom? Eu deixei esses aqui separados. Esses aqui são os preços da commodity. E o que acontece? Quando você tem uma commodity que está em valores mais altos e você tem um lifting cost baixo, você tem o que a gente chama de gap, que seria basicamente aqui o nosso preço de valorização, o nosso preço efetivamente de ganho para dentro da empresa, tá bom? Vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Pensa que o petróleo ele está sendo negociado a 70, 80 ou 90 dólares. Esse daqui é o valor do Brent, tá bom? Só que nós temos aqui embaixo uma linha que eu vou chamar assim de linha de quebra, ou como normalmente se chama de break-even, que basicamente seria sair no 0 a 0. Quanto que é esse sair no 0 a 0 para algumas empresas? Lembra que eu comentei que algumas têm o lifting cost na casa dos seus 7 dólares, algumas têm na casa aqui dos seus 18 dólares, algumas na casa dos seus 20, etc, etc, etc. O que eu preciso que você compreenda? Quando você está, por exemplo, daqui para baixo, você vender petróleo daqui para baixo, você está no prejuízo. Por quê? Porque esta linha do break-even que eu mostrei para vocês é o mínimo, ou seja, é o piso a partir do qual eu preciso vender o petróleo, senão daqui para baixo eu tenho prejuízo. Só que quanto menor esse lifting cost, mais difícil é você ter prejuízo. E aí nós chegamos no ponto que seria o ponto ótimo, que seria basicamente este item amarelo que eu vou fazer aqui para vocês. O que significa esse item aqui que eu vou explicar de forma bastante interessante. Qualquer valor que você vender daqui para cima, você já está no lucro. Mas qual que é o interessante você compreender? Se eu vender o petróleo, por exemplo, a 70, o meu lucro é este aqui. Se eu vender a 80, meu lucro é este aqui. Se eu vender a 90, meu lucro é este aqui. Eu quero que você compreenda em cada uma dessas linhas o quanto que você tem de lucro na empresa a depender de quanto estiver cotado o petróleo. Olha só, eu vou melhorar um pouquinho isso daqui, ó. Se eu tiver a 70, eu vou vender neste preço aqui. Se eu tiver a 80, eu vendo neste preço maior. Se eu tiver a 90, eu vendo nesse preço maior. Ou seja, enquanto mais distante eu estiver do break-even, ou seja, desse item lifting cost aqui embaixo para cima, eu vou ter um gap maior e a lucratividade da empresa também é maior. Como a maioria dessas empresas, as pessoas fazem o fluxo de caixa futuro da empresa, eles têm que entender pelo menos duas coisas. Primeiro, quanto que nós temos de petróleo dentro dos poços e quanto que pro futuro nós vamos conseguir vender esse petróleo. E exatamente pelo fato de o petróleo agora, essa oscilação de preço impactar muito no fluxo de caixa futuro, você tem uma oscilação muito grande nessas ações conforme o preço do petróleo sobe ou o preço do petróleo cai. E isso é importante você saber. E aí, nós vamos então para essa notícia aqui que eu acho que basicamente reflete tudo o que eu expliquei para vocês, que o Ibovespa ele firma queda aqui com a Petrobras, pressionada pelo recuo do petróleo, que nós já vamos ver aqui algumas empresas petrolíferas, tá bom? Vou trazer aqui vocês para a tela, ó. Tá vendo? Petrobras, 3R, Enalta, Prio, caindo aqui 0,90, 3% de 3R, Enalta caindo 1,28, Prio caindo 2,15. Muito por quê? Por conta do petróleo que hoje, como vocês vão poder ver aqui, ó, nesse último candle aqui, que é do dia de hoje, tá bom? No dia 12, você vai perceber que da sua máxima até a sua mínima, você teve uma queda expressiva de quase 5% no valor do barril. Ou seja, com uma queda tão grande dessa,
Sabendo que as empresas elas têm esse fluxo de caixa trazido a valor presente, que essa precificação do Brent impacta muito, é interessante você compreender o quanto que isso vai impactar na sua empresa de petróleo. Claro, isso daqui para o curto prazo é sim um motivo talvez para você imaginar que você está num viés de oportunidade ali na empresa, porque ela está batendo num preço bastante baixo e o petróleo, ainda na casa dos seus $70, continua gerando para as empresas muito caixa. Porque se você for ver, elas têm um custo de 7, mas elas conseguem vender a 90, elas têm um preço muito bom. Se elas têm um custo de 7 e estão conseguindo vender aqui na casa dos seus 71, 73, é também um valor bastante grande, ela tem um fluxo de caixa legal. Só que, claro, a precificação ela é muito mais feita pelo ânimo do mercado, pela percepção de valor do mercado, do que efetivamente o quanto que a empresa está gerando. E aí, muito importante você saber disso, tá bom? E, por fim, aqui fazendo um comparativo dessas ações, eu trouxe aqui cada uma delas. Eu acho interessante a gente sempre dar uma olhada nisso aqui, porque é bem legal cada um desses indicadores. Então, a primeira delas seria a própria Petrobras, né, com indicadores muito interessantes aqui de yield, de PL, tem também as margens da empresa que são muito grandes. A PetroRio acabou de anunciar um dividendo depois de quase 10 anos ali, mais de 10 anos na verdade, 15 anos sem pagar dividendo, tá bom? Ela tem um PL razoável, ela tem margens muito interessantes, tanto é que as margens da PetroRio elas ganham da Petrobras, olha só que interessante isso daqui. Então, por mais que a Petrobras ela esteja em primeiro aqui, ela não é de todas a mais eficiente, mas conjugando todos os indicadores, ela permanece aqui em primeiro. Depois nós temos algumas empresas que, vamos dizer assim, chama-se de patinho feio, que seria a PetroRecôncavo e a Enalta, né? O pessoal gosta dessas empresas porque elas têm vamos dizer assim, um crescimento quase que estável, não cresce tanto, mas está fazendo alguma movimentação ali de investimento e melhoria nas suas operações e paga com uma certa inconstância, vamos dizer assim, os seus dividendos. Tanto é que hoje está aqui em 2% e 1% de dividendos, tá bom? E por fim, nós temos aqui, pelo menos a minha aposta de crescimento, que é a 3R. A 3R tem um PL negativo porque recentemente trouxe um prejuízo, tem margens, como nós podemos ver aqui, extremamente mais baixas, mas por quê? Porque ela está passando por um momento de transformação. Muitas pessoas falam que a 3R é a PetroRio há 5 anos atrás. E se você não sabe, a PetroRio foi uma das empresas que mais trouxe valorização para os acionistas de todas as ações que nós temos aqui no Brasil. Então, olha só o potencial que a 3R tem, que hoje me parece que está bastante escondido. E claro, se você quiser saber um pouco da 3R, vou até deixar um vídeo aqui no final para você compreender o tamanho dessa empresa, compreender os projetos e por que eu estou extremamente otimista com ela, tá? Então, eu espero que você tenha compreendido por que houve a queda de tantas petrolíferas, por que isso impacta e a compreensão necessária que você precisa ter para ver se o seu investimento perdeu ou não fundamento. Porque muitas vezes você fala, poxa, meu ativo caiu 15, 20%. Mas será que ele perdeu fundamento ou será que é uma oscilação por conta de uma percepção de preço da empresa jogando daqui 10, 5 anos para frente? Então, você precisa ter uma compreensão de que o mercado ele é muito volátil por conta da expectativa de lucros futuros, não talvez pelos fundamentos reais da empresa. Por isso que muitas pessoas preferem, como eu prefiro, fazer uma análise micro e então partir para o macro, ou seja, eu prefiro olhar os projetos da empresa, os números da empresa e então partir para uma análise macroeconômica. Então, o petróleo, como é um cenário macroeconômico, tem a ver com guerra, tem a ver com estoque, tem a ver com inúmeras coisas. Eu prefiro pegar o petróleo e falar, poxa, a $70, a 80, 90, a minha empresa, a empresa que eu elegi como a interessante para minha carteira, vai continuar gerando lucro? Sim, a 3R hoje tem um lifting cost na casa ali dos seus 18, 19 dólares o barril. Então, se ela tem esse custo e considerando que ela precisa pagar alguns investimentos que ela fez, ela vai ter caixa suficiente para hoje e no futuro continuar pagando todo esse investimento e continuar crescendo. Por isso que minha aposta é em 3R. Se você tem alguma dessas empresas, deixa aqui embaixo, eu quero saber qual a sua estratégia. E claro, antes de você sair do vídeo, eu peço apenas uma coisa. Durante o mês de dezembro eu vou te convidar a assistir os vídeos. Por quê? Porque eu estou numa campanha solidária e basicamente meu compromisso aqui é doar todo o dinheiro que eu receber do YouTube neste mês para uma instituição de caridade, para o hospital, enfim, para onde nós decidamos. Por isso, se você quer me ajudar a escolher para onde esse dinheiro vai ser direcionado, tem o nosso grupo aqui do WhatsApp também, tem o nosso link aqui para o Instagram e nesses dois ambientes eu vou permitir que vocês escolham o lugar para o qual será doado, tá bom? Então, conto mais uma vez com a sua ajuda. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!